Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite e pela maneira carinhosa como vocês me receberam, me acolheram aqui, o que é de sempre ser bem acolhido aqui em Recife. Muito obrigado mesmo pelo carinho de todos. Eu queria cumprimentar o Fábio e o Novo Jeito e todos os voluntários do Novo Jeito, todas as pessoas engajadas, pelo que tem sido feito, mas muito mais nesse momento pelo que o Novo Jeito se tornou, o que o Novo Jeito é. Além daquilo que faz, o Novo Jeito é uma referência, o Novo Jeito é uma estaca que está fincada no solo, não só de Recife, mas do estado de Pernambuco, e eu tenho certeza que tem sido referência para muitos lugares do Brasil. Então, eu quero cumprimentar e dar os parabéns por essa iniciativa, que me faz lembrar o que Jesus falou, que o reino de Deus, ou o reino do bem, ele começa com uma pequenina semente, mas ele vai crescendo e acaba que extrapola qualquer limite de medida. O Novo Jeito tem essa vocação, e eu fico muito feliz de poder participar aqui com vocês nessa noite. O nosso tema, que país é esse ou que país é isso, eu me propus a refletir ou reverberar como um pontapé inicial numa conversa essas manifestações e esses fenômenos que aconteceram levando a nossa população brasileira, os nossos irmãos e muitos de nós às ruas para protestos. O que isso significa, como isso aconteceu, para que aconteceu e o que vai acontecer daqui para frente, o que está acontecendo no nosso país. Então eu queria refletir sobre estas manifestações e esses eventos como uma referência para o nosso compromisso de promover o bem e de fazer justiça. Espero que a minha fala seja só inicial e provocativa para a gente ter um momento de interação com perguntas e se assim for possível, vai ser com certeza o melhor da noite. Bom, primeiro eu queria resgatar a questão da origem, de onde veio essa confusão toda e esse povo todo na rua. Há aí o movimento chamado Occupy, que é internacional. Em vários lugares do mundo, as ruas foram ocupadas, foram tomadas pela população, e criou-se esse nome, deu-se esse nome, o movimento Occupy, o movimento ocupar. É a população na rua. Há a Primavera Árabe, há o que aconteceu no Egito, o que aconteceu na Tunísia, o que está acontecendo na Síria. De modo que o que acontece no Brasil não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Há um vento soprando no mundo inteiro, não apenas no Brasil. Digamos que há um espírito de época, e um espírito de época que transborda as fronteiras que nós não imaginávamos. Porque aquilo que nós estamos fazendo aqui no Brasil, no Ocidente, chamado cristão, também está acontecendo no Oriente Islâmico. A população está na rua. A ocupação da Praça Tahrir no Egito e o que está acontecendo hoje na Síria, por exemplo, é um debate a respeito dos perigos de um Estado islâmico. E nós aqui somos cristãos. Quer dizer, dois mundos tão distintos estão ocupados com a mesma preocupação. Então, as ruas estão tomadas aonde? No Brasil, em Recife, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte? Não, as ruas estão tomadas no mundo. Há um vento soprando no mundo. Podemos dizer que é um espírito de época. E um espírito de época que, salvo engano, até então na história não se havia percebido. O que caracteriza esse movimento e essa manifestação da população? Por que o povo tomou a rua? Que características tem esse movimento? Eu ouvi a nossa senadora Marina Silva comentando as manifestações aqui do Brasil.
E ela usou algumas palavras que eu achei muito interessantes para identificar esse movimento. A população na rua, ela disse que esse é um movimento multicêntrico, pluritemático, horizontal, autoral, de fronteira, e eu acrescentaria, com aspas ou sem aspas, anárquico. Multicêntrico, porque não tem um centro, são vários centros. Isto é, não há apenas um debate, há muitos debates. É multitemático, né? Então, são muitos temas, em muitos lugares, reunindo muitas lideranças. Não dá para a gente chegar no Brasil e falar assim, quem lidera esse movimento? Não, não tem um que lidera. São muitas lideranças, são muitos temas, são muitas reivindicações, nascem da base, por isso aqui é horizontal, ninguém é pau-mandado de ninguém, não tem um grande partido, não tem um grande sindicato, não tem um grande governo, não tem uma grande ideologia, não tem um grande líder carismático. Há muitas lideranças, muitos temas, muitas bandeiras, muitas reclamações, muitas reivindicações, muitas propostas. E não dá para reunir a liderança numa sala. Vamos reunir a liderança das manifestações populares no Brasil. Não tem. Não tem uma, são muitas. Quem começou isso? Ninguém sabe. Quando começou? Também ninguém sabe. Onde começou? Também ninguém sabe. A ideia de que isso começou por causa do aumento de 20 centavos na passagem do ônibus é uma ideia, é o que dá para identificar. Mas no exato momento em que surgiu uma manifestação de protesto contra o aumento de 20 centavos, eclode algo que já está presente no coração e na consciência do nosso povo e da nossa nação, e isso ganha as ruas. E ganha as ruas de tal maneira, e não há controle para isso. Não adianta você prender 1, 2, 5, 15, porque você vai ter que prender a população inteira. Não adianta você censurar um blog, censurar um jornal, censurar um canal de televisão. No tempo em que houve o governo militar ou a ditadura militar no Brasil, era uma caça às bruxas. Hoje não é mais possível fazer isso. Não adianta mais fechar um jornal. Já se alastrou de tal maneira que está fora de controle. E é anárquico. Anárquico não no sentido de que está uma bagunça. Não é que está uma bagunça. É anárquico no sentido de que não se obedece a um governo central. Não tem hierarquia. Ninguém manda em ninguém. E é autoral. Eu gostei dessa expressão da senadora Marina Silva, autoral, que é o seguinte, você vai para a rua, você protesta com o que você quiser. Uma menininha da minha igreja tem 4 anos de idade, ela foi fotografada e foi página de jornal e de revista semanal. A Naomi, ela sentou com a cartolina, Fabinho, e dizia, mais sorvete. Era a reivindicação da Naomi, 4 aninhos, aqui é mais sorvete. Você pode ir na rua escrever sua cartolina, você escreve o que você quiser. Você vai protestar pelo que você quiser, você vai defender o que você quiser. Você não faz parte de um grupo organizado, você foi para a rua. E eu penso que isso é extraordinário e novo no nosso país. Quais são as... e também a senadora disse, a Marina Silva disse que é um fenômeno de fronteira. O que quer dizer isso? Ela chamou de borda. Não vem dos centros de comando da nossa sociedade, das estruturas de poder da nossa sociedade, ou de onde se esperava que isso viesse. Vem do que poderíamos chamar da periferia. É gente que não tinha voz, gente que não era representada, gente que ninguém falava por ela ou que não se sentia representada por ninguém. Essa gente foi para a rua falar, levando a sua proposta, a sua reivindicação, o seu protesto, a sua reclamação e a sua indignação. Quem ocupou as ruas? Primeiro, quais são as personagens, né, que estavam e estão nas ruas? Primeiro, os militantes.
E por militante eu quero dizer pessoas engajadas numa causa. Há pessoas que estão engajadas numa causa 10, 20, 30, 40, 50 anos lutando por alguma coisa. Gente militando pela educação, gente militando pela reforma agrária, gente militando pela reforma fiscal, gente militando pela reforma política, gente militando pela saúde pública. O militante dos grandes partidos, ele estava lá. Mas tinha também o contra-militante. Tinha o sabotador da militância e da reivindicação. Tinha o governo, tinha a polícia, tinha o exército, disfarçado de militante, de engajado e de manifestante. Mas não estava manifestando. Estava para sabotar a manifestação. Estava para bagunçar a manifestação. Estava lá para criar factoides no meio da manifestação, para que as verdadeiras questões deixassem de ser discutidas. Um camarada levanta e ele quebra uma vidraça de um banco, aí todo mundo no dia seguinte fica discutindo que quebrou a vidraça do banco e para de discutir educação. O sujeito picha um patrimônio público, uma estátua, e aí todo mundo começa a discutir esses vândalos, e deixa de discutir a injustiça do sistema de mercado que a gente vive, de uma sociedade de consumo que a gente vive. Então, é gente para desviar a atenção do militante, do engajado e do manifestante. Estava nas ruas, e está nas ruas, gente manipulada, o famoso inocente útil. Não sabe por que está lá, ignora por que está lá. Alguém mandou ele gritar, ele começou a gritar, ele não sabe nem por que ele está gritando. Ele não sabe nem o que significa o que ele está gritando. Você chega para um camarada na rua gritando, abaixa a PEC não sei o quê, o cara fala, rapaz, o que é a PEC essa aí que você está gritando? O cara não sabe explicar qual é a tal da PEC. O que ele sabe é que está todo mundo contra a tal da PEC. E ele não sabe nem o que é PEC, mas ele está lá gritando. Tem os indignados, tem o cidadão brasileiro. Ele não é militante, ele não é engajado, ele não é da polícia, ele não é do exército, ele não é do governo, ele não é do partido, ele não é de nada. Ele só acha que esse negócio do jeito que está insuportável, é insustentável, e precisa acontecer uma mudança. Então o brasileiro, o cidadão foi para a rua. Tem o ingênuo, tem o que não sabe o que está acontecendo e ele vai lá ver. O ingênuo é esse que o pai e a mãe reuniram para conversar sobre política. A primeira vez, ele não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe quais são as forças que controlam esse país. Onde está o poder desse país? Ele não sabe quem governa o país. Ele não sabe com quem os governantes do Brasil estão comprometidos. Ele não sabe que estrutura de poder existe nessa nação. Ele não sabe o que é PMDB. Ele não sabe o que é PT. Ele não sabe o que é PSDB. Ele nunca ouviu falar em Fernando Collor de Mello. Ele nunca ouviu falar em Jader Barbalho. Ele não sabe por que esse Sarney é um sujeito que deveria já estar na China ou em algum lugar, menos ocupando o lugar que ele está. Ele não sabe. Ele não sabe o que é a República do Maranhão. Ele não sabe. Mas ele está na rua, e o lugar dele estar é ótimo, ele tem que estar na rua mesmo. Ele é um inocente, mas ele vai descobrir, ele vai ser educado, ele vai ser esclarecido, ele vai ser informado. Corre o risco de ser manipulado, mas corre o risco de ser despertado. E esse é o melhor dos riscos. Tem os curiosos, e tem essa bandalha do Facebook, o cara que vai lá para tirar foto dele na manifestação, pôr no Facebook e volta para casa. Tem um menino da nossa igreja que nós pegamos ele, quase batemos nele. Ele foi lá, no meio da manifestação na Avenida Paulista, ficou em pé lá, assim, na Paulista, tiraram uma foto dele, ele pôs no Facebook e disse assim, vou contar para os meus netos. Aí foi embora para casa. O sujeito nunca lutou por nada, o sujeito não tem uma casa. Não estou dizendo que é esse menino, porque esse menino é sangue bom. Mas tem o cara que nunca foi engajado com nada. É uma geração pipoca, assim, é uma geração que dá pena, dá dó, dá raiva,
O sujeito está clamando por justiça, mas ele não tem a dignidade de dar bom dia para a pessoa que trabalha na limpeza do condomínio onde ele mora. Ele não trata com decência um garçom ou uma pessoa que está atrás do balcão de uma padaria, mas ele está lutando por um país mais justo. O camarada remunera mal a senhora que trabalha na casa dele, mas ele está lutando por um país mais justo. É um consumista desgraçado, não doa nada, nem sangue o cara doa, mas ele está lutando por um país mais justo. Ele quer entrar na onda, ele quer pagar de descolado e de engajado. Eu, por exemplo, não fui para a rua. E o pessoal em São Paulo veio, pastor, quando é que você vem para a rua? Eu falei, amigo, eu estou na rua há mais de 30 anos, eu não preciso ir para a rua agora. Eu vivo na rua, eu estou na rua, eu sou da rua. Falar de justiça, lutar por justiça, debater política, sentar num auditório como esse aqui, eu faço isso há 30 anos. Desde os meus 16, 17 anos de idade que eu faço isso. Aí tem essa turma que chegou ontem e acha que no Twitter consegue mudar um país. Não consegue. O que é virtual tem que se tornar presencial. O que é aspiração tem que se tornar engajamento. O que é utopia tem que gerar doação. Não acredite em gente que não põe a mão no bolso. Estou contigo, Fabinho, preenche o cheque. Eu sou aí do Novo Jeito. É do Novo Jeito? Cadê a grana? Ah, eu não tenho muito. Então reparte o pouco que tem. Quem não põe dinheiro no negócio, você não acredita, é simpatizante. Minha mãe sempre disse que de boa intenção o inferno está cheio. Não se deu, não se doou. Não vira. Essa gente toda que está na rua é uma fauna. Existem as consciências mais esclarecidas e as militâncias mais legítimas, os engajados mais dignos, mas tem a turma do pirulito, da pipoca, os inocentes, os manipulados, os ingênuos, os vândalos, os bandidos estavam na rua aproveitando para roubar, para saquear, tem de tudo na rua. Mas a grande questão, meus senhores, é que o povo estava na rua. E o povo estava na rua e está gritando, e os nossos governantes não sabem a resposta que dão. Eles não souberam dar a resposta. Porque essa é uma nova democracia. Nós vivemos um tempo de uma nova democracia. Aliás, um parêntese, pelo amor de Deus, vote certo. Vote com consciência nas próximas eleições. Eu acho que o grande balanço disso tudo que aconteceu no Brasil e está acontecendo vai ser feito nas urnas, o ano que vem. Pesquise, pergunte, discuta, debata, reflita, se esclareça para votar. Se engaje, fale mal dos outros. Tem gente que a gente tem que falar mal mesmo. Mas não é que é falar mal, é denunciar. É dizer que é safado, é corrupto, é ladrão. Fale, diga, não vote nesse cara, vote nesse. Se envolva na política. Nós estamos vivendo um período de uma nova democracia. Qual é a nova democracia? A velha democracia era feita pelos profissionais. Agora está surgindo uma democracia popular. Os profissionais eram aqueles que... e são aqueles que vivem da política. Eu não me iludo com essa corja que está em Brasília, não tem democrata lá. É raro, dá para pegar nos dedos da mão. É gente que vive da política, enriquece com a política. São os profissionais da política. E seus exércitos, seus engajados, os seus militantes. Agora está tendo uma democracia popular.
É gente que não tem compromisso nem com o PT, nem com o PSDB, nem com o PRP, nem com o PPP, nem com o PQP. Tem compromisso com o Brasil, com a justiça. Tem compromisso com a verdade, tem compromisso com o pobre, tem compromisso com a misericórdia, com a compaixão, com a solidariedade. Tem compromisso com a generosidade. É gente que não ganha nada. Pelo contrário, se dá, se doa. Serve e foi para a rua. É uma nova democracia. Uma nova democracia porque quais são os grandes elementos que constituem uma democracia? Informação. Não interessa mais que a Veja é vendida, que o Estado de São Paulo, que a Folha de São Paulo, que o Correio Brasiliense, que o Última Hora de Porto Alegre. Não interessa mais o jornal, quais são os jornais aqui do Recife, eu não sei. Não interessa mais se o jornal é vendido, se o jornal não é vendido. Vendido no sentido de estar na mão de quem interessa. Serve ao poder, dá notícia mentirosa. Não dá mais para dar notícia mentirosa. A informação está na rua. A informação está espalhada. Um fenômeno que acontece numa democracia, o que está acontecendo agora, a mídia ninja. Já ouviram falar da mídia ninja? A mídia ninja são os caras que vão no meio da muvuca mesmo, do bagulho onde o fogo está pegando. Eles vão lá porque o jornalista da Globo não chega. O gravatinha não vai. O simbolinho da Globo não entra lá. O repórter da Veja não vai, não vai. Quem vai é a mídia ninja. Fotografa, entrevista, filma, bota o microfone na cara do capitão, do policial, vê o camarada que está sendo espancado, vê o outro que está batendo na polícia, vê o arruaceiro, vê o mau policial, vê o mau cidadão, e vai fotografando, e vai relatando, e vai dando voz a quem está na rua, e vai espalhando no Twitter, e vai espalhando no Facebook, e vai escrevendo blog, e o negócio se alastra. Não dá mais para ter mídia oficial e imprensa oficial, isso não existe mais. Qual é a imprensa oficial? A informação está espalhada. A opinião está espalhada. Antigamente a gente dependia de um camarada que escreve num grande jornal para a gente ler, ele comentar sobre economia, para a gente ler, ele falar sobre política, para a gente ler qual a opinião dele. Agora tem um monte de gente dando opinião. Os acadêmicos dão opinião, os professores universitários dão opinião, está cheio de blog. Quer dizer, só é desinformado hoje no Brasil quem é burro ou preguiçoso. Porque a informação está aí. A opinião está exposta. Então a gente ouve a opinião de um, de outro, de outro, de outro, de outro, e vai percebendo onde tem uma coerência. E isso vai empoderando a população. Privacidade não existe mais, imagina. Você, por exemplo, que é um chefe estúpido, você tem dias contados, amigão. Um cara vai te filmar gritando com o teu funcionário e vai te meter um processo. Você vai parar no YouTube gritando com o teu funcionário. E se você tem um chefe assim, que grita contigo, te expõe publicamente, te humilha, te trata com indignidade, se você tem um chefe que é preconceituoso, você tem um chefe que é racista, você tem um chefe que é homofóbico, você tem um chefe que é um crente chato, fundamentalista também, sectário. Filma ele, bota ele no YouTube, meu. Essa é a democracia popular. A informação pública está cada vez mais acessível ao público. Não tem mais essa de não engaveta essa fotografia, engaveta esse filminho, engaveta essa informação, vamos proteger o fulano, vamos proteger o beltrano. Não tem mais essa. Com informação e com opinião, com mobilização popular, com organização, quem para a gente? Não dá mais para parar um povo que é informado, que é esclarecido, que busca uma análise lúcida de sua realidade, que começa a saber quem é quem,
que se mobiliza, que se organiza, que faz pressão e que obriga o governo a voltar atrás em suas decisões, a mudar o preço da passagem de ônibus, a fazer uma outra alocação de verba pública. Isso não para mais. Tem uma nova democracia no pedaço. Informação, opinião, manifestação, mobilização, organização, pressão, decisão, conquistas e julgamentos. As grandes revoluções acontecem com um preço de sangue. Não dá para fazer revolução sem derramar sangue. Não dá. Mas nós temos uma guilhotina na mão. Nós não vamos matar ninguém, nós não somos esquadrão da morte. Nós temos uma guilhotina na mão, chama urna. Nós temos que derrubar um montão de gente, botar no tribunal e condenar. Falou, sai, não quero mais você, esse papo de você não me representa, nós temos que dizer para esses caras que estão lá. E procurar quem nos representa, né? Eu fiquei muito impressionado com um grupo que existe no meio disso tudo, chamado Black Bloc. Vocês ouviram falar do Black Bloc? Eu vi uma entrevista com um cara do Black Bloc. O repórter perguntou para ele, quantos vocês são? Ele disse, não faço ideia. Quem é o líder de vocês? Não temos. Qual é a bandeira de vocês? Qualquer uma. E o que vocês fazem? A gente se veste de preto e vai para a rua tocar o horror. Como assim tocar o horror? A gente vai tocar o horror, a gente vai quebrar mesmo, tacar fogo em pneu, a gente vai estourar vidraça, a gente vai tocar o horror. A polícia vem para cima da população com gás lacrimogênio, bomba de efeito moral, bala de borracha, escudo, cacetete, capacete, e a população com cartolina. Nós somos o Black Bloc, nós vamos para cima da polícia também. E eles vão com máscara de gás, eles vão com barra de ferro, eles vão para tocar o horror. Black Bloc. Mas vocês são violentos. Nós somos violentos? Nós não somos violentos. Nós só estamos nos defendendo contra a violência que é praticada contra nós. Não, mas você acha que quebrar a vidraça de banco, você quer uma coisa mais violenta do que um banco, minha senhora? Que a senhora empresta um dinheiro para o banco, ele paga um jurinho desse tamanho, e a senhora pede um dinheiro emprestado para o banco, ele cobra um juro desse tamanho da senhora. A senhora quer uma coisa mais violenta que um banco? Nós vamos quebrar todas as vidraças deles mesmo. Black Bloc. Black Bloc existe em Nova York, existe no Cairo, existe em Atenas, existe no Rio de Janeiro, em São Paulo, deve existir em Recife também. Eles não são arruaceiros. Presta atenção, eu fiquei impressionado com esses caras, eles são loucos. Eles têm ideologia. Vocês estão depredando o patrimônio público. O Black Bloc respondeu assim para o repórter do GNT. Público de quem, minha senhora? Público de uma meia dúzia. Porque o pobre morre no hospital ali. Público de quem? A senhora está reclamando que nós estamos destruindo o seu teatro? Quem é que ocupa o seu teatro, minha senhora? Que patrimônio público a senhora acha que nós estamos depredando? Estátua? Museu? Nós estamos falando aqui de hospital, minha senhora, de escola. E outra, para protestar tem que tocar o horror mesmo. É o Black Bloc que está falando, não sou eu, hein? Aliás, o Fabinho está de preto que vai trocar essa camiseta, bicho. Ele falou assim, ó, para protestar tem que tocar o horror mesmo, porque nós somos contra esse sistema. E se o camarada diz, ó, você vai protestar de 4 às 5 na avenida tal e só nessa faixa aqui, isso não é protesto. O sistema engoliu você.
Disse a hora, o dia, o local e como você ia protestar. Isso não é protesto. O Black Bloc gera uma discussão muito interessante. Alguns dizem que esse movimento Black Bloc, que qualquer um de vocês pode se tornar um Black Bloc, próxima manifestação você põe a roupa preta e vai para a rua e fala, sou Black Bloc. Agora, não vai de besta lá para sair no seu Facebook, não vai de manipulado, não vai de ingênuo. Pensa bem se você vai, que você pode ser preso, você pode apanhar da polícia. E se você estiver tocando horror e arruaçando mesmo e a polícia te prender, tem que prender mesmo. Não estamos indo para o pau? Estamos indo para o pau, né? Então, quem vai para o pau tem que assumir as consequências de ir para o pau. Então, o que eu fiquei impressionado é que alguns disseram assim, o Black Bloc cria um horror tão grande que as pessoas começam a discutir o horror e deixam de discutir o que realmente precisa ser discutido. O Black Bloc diz, não, a gente cria um horror tão grande para mostrar para eles que eles não têm como deixar de discutir o que precisa ser discutido, porque nós não vamos parar de tocar o horror. Eu acho que se eu não fosse cristão, eu ia ser Black Bloc. Eu gostei desses caras. Gostei deles. Eles são anarquistas por ideologia, diferente de baderneiro, arruaceiro, ladrão, agitador de rua. Entendeu a diferença? Eles representam uma indignação que vai e que leva às últimas consequências essa indignação. O que parece que está acontecendo no nosso país é que a nossa indignação foi chegando a níveis de insuportabilidade. E começou a ganhar as ruas. Eu sonho o dia em que vai ter Black Bloc manifestante dentro do movimento evangélico brasileiro. Pegar uns caras para tocar o horror, falar assim, esse pastor aí é ladrão, esse cara aí é safado, esse aí sai, tira, pá. Gostaria de ver. Mas nós estamos mais preocupados com o nosso país mesmo, né? Então vamos nos ocupar com o nosso país. Agora, eu penso que o que gerou isso que está acontecendo aí, primeiro, como eu disse no início, esse vento não é no Brasil, esse vento é no mundo. Então, como disse o Vitor Hugo, nada é tão poderoso quanto uma ideia cujo tempo chegou. Essa nova democracia de um povo que diz, olha, a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. E nós estamos querendo isso aí. Então, eu acho que nós vivemos um tempo que essa ideia amadureceu. Nós não queremos um Estado islâmico, não queremos um Estado cristão, não queremos um Estado ateu, nós queremos um Estado justo. Nós não queremos gente mandando na gente, nós queremos um Estado fazendo justiça. Isso é um espírito democrático, republicano. A ideia disso aí eu acho que está madura, está chegando. Mas também eu acho que a gente está no esgotamento. A gente não aguenta mais ler os jornais. E a gente está vivendo um período de indignação coletiva. E o que eu quero chamar de indignação coletiva? Ou por que a gente está indignado, coletivamente indignado? Eu anotei algumas coisas. A corrupção sistêmica do nosso país. A corrupção sistêmica do nosso país. Nas instâncias do poder público, a corrupção no nosso Brasil é insuportável. O monopólio dos grandes partidos políticos. O descaramento dos dinossauros da política brasileira que ainda dão palpite. Patrocinam candidatos à presidência da República,
os grandes blocos de poder que estão aí há não sei quantos anos nesse país. O abuso de poder, a impunidade, a improbidade administrativa como padrão da gestão do recurso público, a violência e a insegurança nas ruas, o sucateamento das nossas escolas, dos nossos hospitais, das avenidas das nossas cidades. Hoje eu estava lendo que os trens da Central do Brasil, eles têm 40 anos. A falta de infraestrutura no país para escoar a produção agrícola. A falta de estrutura no nosso país para exportar. O Porto de Santos é uma vergonha. Vergonha. Nós temos motivos demais para nos indignarmos. E essa indignação, ela foi ganhando densidade. E aí, eu acho que nós começamos a dar uma resposta a esta ameaça de extinção coletiva. Nós começamos a perceber que, de fato, nós somos uma só nação. E que os ricos e pobres do nosso país são um só povo. E que não é possível nós vivermos sem sermos afetados pela desigualdade, pela injustiça social no nosso Brasil. Antigamente, quem tinha plano de saúde ia no hospital de primeira linha e era atendido imediatamente. A última vez que a minha filha procurou um hospital com o plano de saúde que eu tenho, ela ficou 4 horas para ser atendida. 4 horas para ser atendida num hospital de primeira linha na cidade de São Paulo. 4 horas. Se não fosse por dignidade, espírito solidário, vergonha na cara, fé cristã, no mínimo, por perceber que a água começou a bater já pertinho da boca. Porque antes era na periferia que tinha assassinato e que tinha índice de morte. Agora não é mais. Antes eram os pobres, miseráveis, que eram bandidos. Agora os bandidos no nosso país, eles são de classe média. São os nossos filhos. Os nossos filhos estão fumando maconha, cheirando cocaína e traficando. Dentro das nossas igrejas. Nós percebemos que essa barbárie, que esse mal, que essa maldade, não respeita mais nenhum sistema de contenção. Pegou todo mundo. Nós estamos ameaçados de extinção. Eu não sei quanto a vocês. Eu não vou dizer assim que eu tenho medo de andar na cidade de São Paulo. Mas quase. Não, acho que eu tenho medo, sim.
Quando eu chego em casa, os meus filhos chegam em casa, eu me sinto sobrevivente. Sobrevivi. Mais um dia. Então, isso para nós, chega uma hora que você vai na dentista, e aí quando você chega na sua dentista, no meio do caminho alguém avisa que a consulta foi cancelada. Por quê? Porque tacaram fogo na sua dentista. Ela foi incendiada. Não foi o que aconteceu? A sua dentista foi incendiada. Quando acontecia na cadeia, esses monstros, esses bichos, aí tem que mais do que um se matar mesmo, é menos um. Bandido bom é bandido morto. Eram eles. Eram eles. Só que nós percebemos que eles são nós. E que nós somos eles. E nós fomos percebendo uma coisa. Nós fomos percebendo uma coisa. É que esse mal e essa maldade foram se alastrando de tal maneira na nossa sociedade, que a nossa sociedade foi ganhando um rosto. Ela foi se tornando uma sociedade injusta e desigual, não é novidade, sectária, consumista. Uma sociedade que explora. Você, por exemplo, pensava assim: eu não compro produto pirata. Você pensava isso? Eu não tenho CD pirata. Eu compro na loja chique. Aí a gente abre o jornal e descobre que a loja chique que a gente compra produz com trabalho escravo. E que as nossas blusas custam sangue dos pobres. A vovó quer ir para Miami comprar blusinha lá para o netinho por $5. Só que para ter blusinha para netinho com $5 em Miami, tem que ter trabalho escravo na Índia, minha senhora. Senão não vai ter blusinha com $5 em Miami. Quer consumir barato? Vai ter que escravizar para produzir barato. Tem que pegar um monte de boliviano, botar nas tecelagens lá e nas empresas de... Como é que chama que faz roupa lá? Confecção. Lá no Bom Retiro, em São Paulo, pega os bolivianos, bota tudo lá e a gente compra barato. Compra barato, é legal, diz que pechinchou, mas vai ter que escravizar para ter barato. Aí a gente descobre que essa sociedade aí, que vai ganhando um rosto, dali a pouco a gente descobre que esse rosto não é dela a sociedade. Porque eu estou com um paletó que foi feito com trabalho escravo, eu estou com um tênis que foi fabricado na Índia ou na China ou sei lá onde. O meu Nike já não é mais um produto ético. E aí eu começo a perceber que eu reclamo do preço do tomate, mas eu não penso no caminhoneiro. Eu reclamo do preço do pão, mas eu não penso no padeiro. Você quer, por exemplo, quando tem o jogo do seu time na televisão, você quer assistir, não quer assistir? E se você tem TV a cabo, e na hora em que você está lá no pay-per-view para ver o seu joguinho de futebol, dá um pau na TV a cabo, você vai pegar o telefoninho e você vai cair matando em cima do cara que estiver lá do outro lado. Só que vai ter um cara de plantão no dia 24 de dezembro, que é o dia que você quer ver o seu Missa do Galo lá, ou o show do Roberto Carlos. Ele está de plantão em cima de uma torre, lá no fim do mundo, no meio do mato, para consertar um negócio para você ver na sua TV a cabo.
ganhando um salário que é uma porcaria. Mas para você está tudo bem, porque você está com a sua TV a cabo. Aí você vai se dando conta de que essa sociedade que você critica, você é um baita de um beneficiário dessa sociedade. E você faz parte do sistema iníquo, que é essa bosta dessa sociedade. Você está no jogo, não é ela que é injusta, não, você está no jogo. Porque na hora que as babás estão conversando lá no condomínio onde você mora, uma não pode dizer para a outra quanto ganha, e se folgar, o teu vizinho vai falar: ô Fabinho, aumentou muito a tua babá, hein? Está me quebrando. Só que o vizinho é bacana. É doutor, estava na manifestação lá por um país mais justo. Não remunera nem decentemente a babá. Aí o que a gente foi percebendo, minha gente? Que essa sociedade não é ela, a sociedade somos nós. E que o rosto dessa sociedade, que para nós é horroroso, é inaceitável, é o nosso rosto. E quando isso começou a aparecer na nossa cara, nós falamos: não é esse o rosto que eu quero ter. Eu não sou isso, eu não sou assim. Não é possível que eu estou nesse jogo, que eu sou o sistema. Não é possível. Eu dou graças a Deus que eu tenho filhos com 20 e poucos anos de idade. Na minha igreja eu comecei um movimento chamado Fórum Cristão de Profissionais. Meu filho um dia me chamou para almoçar. Falou assim: pai, tem algumas coisas para falar desse teu fórum aí, Cristão de Profissionais. Falei: meu filho, respeito, hein? Ele falou: pai, você trabalha para o sistema, pai. Se eu fosse dono de banco, se eu fosse empresário, eu ia querer levar você na minha empresa para fazer palestra para mim. Para fazer o meu funcionário trabalhar com ética, com honestidade, com integridade, não me roubar. Você trabalha para eles, pai. Você é o sistema, pai. Falei: onde você aprendeu isso, moleque? Assim, com você. Falei: tá bom. Vou fechar o fórum. Vou repensar o fórum. Vou meter o pé no freio do fórum. Eu não sou o sistema. Eu não quero ser o sistema. Eu preciso viver dentro do sistema. Mas eu tenho que viver dentro do sistema para sabotar o sistema. Eu tenho que viver dentro do sistema para usar o sistema. Meu amigo foi para Cuba. Chegou em Cuba, na imigração, levaram ele para uma salinha. O sujeito entrou na sala com uma pasta, com foto, a ficha dele. Falou assim: o que tu veio fazer em Cuba, rapaz? Tu é professor universitário em São Paulo, tu trabalha para o burguês. Tu só trabalha para rico, porque quem é universitário em São Paulo é rico. O que tu veio fazer em Cuba? Aí o meu amigo falou assim: você está enganado. Eu não trabalho para rico, eu trabalho no meio de rico. Mas eu trabalho no meio do rico para converter o coração do rico à causa do pobre. Aí o cara fechou a pasta, falou: a gente sabe. Bem-vindo a Cuba, camarada. Eu não tenho nenhuma admiração por Cuba, viu, meu? Eu não sou favorável assim à socialização da pobreza. Eu não acho nada legal uma sociedade que todo mundo é pobre e não pode sair de lá porque é escravizado. Uma sociedade que não tem liberdade. Eu desconfio, se tivesse justiça, podia ter liberdade, porque ninguém ia querer sair de um lugar onde tem justiça. Agora, que é admirável Cuba sobreviver com o embargo que sofre, é admirável.
e que é admirável, que apesar de tudo, ter aquele... O Fidel eu acho um louco. Se é que ele ainda está vivo, né? Fidel está vivo? Hã? Bom, pelo menos não foi noticiado que ele faleceu. Eu acho admirável que Cuba ainda seja um paradigma alimentador de utopia. Eu acho incrível isso. Nunca fui para Cuba, não sou militante do PT, não sou de esquerda, aliás, eu não sei mais o que eu sou. Se eu sou de direita, de esquerda, se... Os meus amigos são militantes do PT, são socialistas de carteirinha. Eu não sou, mas eu acho admirável. Mas uma coisa eu sei o que eu não sou. Por ser cristão, eu sei o que eu não sou. E por ser cristão, é que eu acho que eu consigo sobreviver no meio de tudo isso. E tentar enxergar o máximo que eu posso de oportunidades para fazer o bem e promover a justiça. E tentar mobilizar o máximo que eu posso de pessoas para promover o bem e fazer justiça. Para servir a causa do pobre. O Papa Francisco é gente boa pra caramba. Gostei desse Papa. O João Paulo II e o Ratzinger descolaram da igreja. O João Paulo ficava aquela figurinha carismática, simpatiquinha assim, inofensiva, mas só metendo a faca por trás. Todo mundo achava ele bonitinho, um velhinho simpático. Mas só faca por trás na estrutura carcomida do Vaticano. E o Bento XVI, filósofo e teólogo, discutindo teologia profunda na Europa, e aqui na América Latina a molecadinha não tem nem esgoto. Aí vem o Papa Francisco e chama atenção para o pobre. Melhorou muito. Está bom demais. Aí eu falei isso do púlpito da minha igreja, me mandaram um artigo. Dizendo que o Papa, não sei o que lá, que vai para o inferno, que é adorador de Maria, não estava com a Bíblia na mão, não falou que só Jesus Cristo salva. Falei, irmão, eu conheço um monte de gente aí que tem Bíblia na mão e fala que Jesus Cristo salva, que eu não sei não, viu? Termino para a gente abrir para perguntas, acho que eu já falei muito. Termino com uma frase que eu acho que eu aprendi com Jesus. Rico no reino de Deus é quem está comprometido com o pobre do reino dos homens. Rico no reino de Deus é quem está comprometido com o pobre no reino dos homens. E chegou um momento no nosso país em que nós temos esse privilégio de tomar posição a favor do pobre, a favor do bem e a favor da justiça. Parabéns ao Novo Jeito pelo que tem feito, pelo que tem se tornado e pelas iniciativas que tem desenvolvido. Muito obrigado.